Fala rapaziada, ligado aqui no nosso canal. E o Memphis, hein? O Corinthians perdeu mais uma no Brasileirão e a torcida já perdeu a paciência com a comissão e os jogadores. A crise do Corinthians piora cada dia mais. Agora o que chamou a atenção de todos foi a atitude de Memphis Depay, que fez os comentaristas detonarem o atleta. Tem ainda o craque Neto mandando a real pro time do Corinthians e muito mais. Meus amigos, essa é a pior crise aí da história do Corinthians. Fica no vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like para você não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos ver o que foi que o Neto falou aí após o massacre do São Paulo para cima do Corinthians. Se liga só. É o seguinte, que vergonha o Corinthians, no sentido bem exclusivo. Como é que o Dorival Júnior tira o Memphis Depay, né, no intervalo? Não, deixa o cara ficar até o final. Deixa o cara sofrer. Deixa o cara ser xingado, ser vaiado. Aí tira o cara. Aí bota o Guinegão. O menino... Não dá pra criticar o menino. Agora, o que eu vi do Corinthians é um time sem vontade, sem esquema tático, um time sem determinação, sem garra. Não é o time do Corinthians. De todos os jogadores que jogaram o jogo contra o São Paulo, nenhum jogador jogou bem. Nenhum. E o Luciano tomou conta do jogo, deitou e rolou o Marco Antônio, o Wendel, lateral esquerdo, o Rafael fez uma boa defesa. Parabéns ao tricolor. Parabéns ao São Paulo que deitou, rolou e sapateou em cima do Corinthians nesse O pilhado mandou a real pro Memphis após a atitude do jogador. E o Vampeta também falou a respeito. Confira comigo. Do mesmo jeito que eu vou falar do Depay, desse papelão do Depay, quem ele tá pensando que é? Pra ser substituído e ir embora pra casa? Gente, na boa, se for pra esse cara ficar com essa postura, manda ele embora. O cara ganha mais de 3 milhões de reais por mês. O cara ganha bônus por dar peteleco na bola, por bucejar, por espreguiçar dentro do campo. Qualquer coisa que o Depay faça dentro do campo, ele ganha um bônus. E aí ele se acha no direito de ser substituído e ir embora pra casa? Na boa, meu amigo. Se ele tá querendo chegar no Corinthians pra achar que ele é dono do time, não tá jogando nada demais também. Vale a gente dizer, não tá essas mil maravilhas também pra ele achar que ele pode ir embora durante o jogo. Ele não ganhou nada no Corinthians. Se fosse você, se fosse Marcelinho Carioca, se fosse Edilson, se fosse craque Neto, se fosse os caras que têm história já no Corinthians, ô velho Vamp, o Depay não tem história nenhuma no Corinthians, ele ganhou um Paulista, pô. E já tá querendo ir embora, porque foi substituído. Tá achando que é muito mais do que tá jogando, hein, Vamp? E essa carinha? Não fique triste. Meu ombro sempre estará aqui por você, meu grande amigo. O Corinthians tem a dificuldade. Seu principal jogador hoje não está atuando por uma lesão também, que é o Yuri Alberto, né? Há muito fake news, Tico, há muita conversa furada. O Depay não foi embora. Primeiro que o atleta não pode ir embora. Depois, só pode ir embora. Se você é substituído e quiser ficar no vestiário, vendo o jogo de lá pelo rádio, não é obrigado você voltar pro banco e assistir. Você também não pode ir embora, porque é o sorteio do doping. Então isso tudo é fake aí, que o Depay meteu o pé, foi embora. Tudo história. Notícia falsa. Notícia falsa também. Jogador, nenhum atleta pode ir embora. Só vai embora depois do sorteio de quem cai pro doping. Você pode ser substituído com 5 minutos de jogo ou sair com uma lesão de 1 minuto de jogo. Você tem que ficar no estádio. A não ser se for um caso muito grave de lesão na cabeça. Tiver que ir pro hospital. Pro hospital. Mas ele foi substituído, ele de repente não voltou pro banco, mas ficou lá. Tava lá. E não é obrigado você querer voltar para ver o jogo, não. Desde quando eu jogava, se você é substituído, você quiser ficar no vestiário sem querer ver o jogo, é problema seu. O Dorival foi muito feliz, falou isso na coletiva. Você jogava, nem podia voltar. Não podia nem voltar. Não podia. E você ficava lá no vestiário esperando o sorteio do doping. Isso. Então, tudo fake news também. Não caia nessa também, que o Depay não foi embora. Em relação a não estar na parte física e jogando bem, é outra coisa, a gente pode questionar. Eu ainda assim acho o jogador mais lúcido do Corinthians por alguma coisa.
O Depay, quando você vai contratar ele, quando você vai à compra de algum atleta, você tem que saber a característica desse atleta. Principalmente um atleta que é caro, não é barato, jogador internacional, titular da seleção holandesa. Você tem que saber. O Depay, jamais ele vai ter entrega de um Ranieri, de um Garrido, de um Martínez, na marcação. Ele é para criar a melhor jogada lúcida para uma oportunidade do Corinthians. Foi o Depay que botou o Romero na cara do gol, o jogo 0-0. Se o cara é caro, se fizer o contrato, se ele der passe para fazer gol, se ele fazer um gol, ele aumenta os valores dele, problema de quem fez. Mas eu pegando o plantel do Corinthians, já perdeu o Condonado, que era um cara lúcido do meio campo. Só tem 3 caras lúcidos no meio campo que pode pifar e fazer alguma coisa diferente. O Coronado já foi embora, o Garro e o Depay. Se perder o Depay e não ficar, vai ficar só o Garro sobrecarregado. Porque os demais é tudo igual, tudo igual. Você pode falar do holandês que não tem as mordomias, mora em hotel, tem carro importado, um monte de segurança. Problema de quem foi lá contratou o cara. Tem que aceitar e tem que pagar. Eu jamais sentaria com qualquer atleta, não com o Depay, sendo presidente de instituição, que eu estou presidente e vou contratar um cara por um valor, uma cifra de 3, 2 milhões, 4 milhões e botar uma cláusula. Ó, se eu der um passe para gol, eu quero mais 100 mil. Se eu fizer um gol, é mais 100 mil. Pra que eu te contratei, irmão? Te contratei pra você fazer isso. Então, quem tá do lado de cá assinou esse contrato, errou. Errou o modo como foi feito o contrato. O Depay do outro lado, lá com o seu staff, não tem culpa nenhuma de ser um jogador internacional que tem segurança, que mora em hotel, que é empregada, empregada, como é que se fala? A pessoa que trabalha com ele também mora no hotel, tem as mordomias, aceitou o clube porque quis. Agora, dizer a parte de campo, lógico, não só ele, o Corinthians ontem toda a parte, o Dorival falou isso, se ele pudesse mudar 6, ele mudaria, mas aí eu não tiraria o Depay não do jogo, deixaria as onças, deixaria os leões, na cova dos leões, porque se ele estava abaixo, os demais também não estavam acima. E ainda quando o Corinthians tem alguma coisa de lucidez, olhando esse plantel, eu fui friamente ontem para casa pensando, todo mundo falando do holandês, não sei o quê, tira o Depay do time, sem o Roberto, e tenta fazer alguma coisa diferente com esse plantel que tem aí. Não estou falando que os outros plantéis do país sejam tão melhor do que o do Corinthians, não. O do Corinthians é caro, e o plantel do Corinthians, não vou falar assim que nem o Pedrinho falou que o plantel do Vasco deve estar entre os 8 melhores. Mas com certeza o Corinthians está entre os 5 mais caros, e não digo entre outros melhores. Então tem isso também, viu, Tico? Tá, mas vem cá, você falou, tudo bem, ele ficou no vestiário, não é obrigado a subir pro campo, eu entendo você defender ele dentro de campo, eu não defendo, porque eu acho que o Depay tinha que decidir muito mais do que ele decide, porque é aquilo, eu concordo que quem fez o contrato tem a culpa, mas meu amigo, se você pega 3,5 milhões por mês, que deve ser a média do que ele deve estar ganhando com bônus, com tudo, você contrata 3 jogadores que fazem a diferença no time. Por que não fizeram isso antes? De 1 milhão por mês. E por que não fez isso antes? Então... no Corinthians tem... Ô, Bruno, como é lá esse fute? Cifute, que é o... No Corinthians tem Cifute, no Corinthians tem comissão técnica, tem olheiros. Por que não faz isso? A hora que faz, aí vem pra matemática e fala, por que não pegar o dinheiro do Depay e contratar 3 jogadores? Por que não faz antes? Tá bom, eu concordo, e a gente falava isso. A gente falava que não sabia se valeria tudo isso. Agora, você diz, ele não saiu do estágio, tá bom. Agora, me desculpa, pra mim o principal jogador do time é substituído. Ele não sobe pro vestiário, está claro pra todo o time que ele ficou puto, que ele não aceitou sair e que ele não voltou pro campo, Vato. E tudo bem que ele não foi pra casa. Mas postura de líder ele não teve, ele tá cagando pro time. E quem falou pra você que o Depay foi líder aonde? É isso que eu falo, vai contratar um atleta, tem que saber aonde foi que o Depay foi líder em qualquer coisa na vida dele. Deixa aqui nos comentários o que você achou da atitude do Memphis e também a respeito dessa crise instalada no Corinthians. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.